Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje eu vou conversar com Mara Mourão, diretora, produtora e roteirista. Mara, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor, é um prazer. Mara, nesta temporada do podcast do Inova Social, eu estou começando cada um dos bate-papos perguntando um pouquinho da jornada do convidado. Como eu falei agora, você é diretora, roteirista, produtora, tem uma vasta experiência no mercado, mas até nas nossas conversas antes da gravação eu falei, acima de tudo você é uma boa contadora de história que sabe emocionar. Eu queria escutar um pouquinho de você, então, qual que é a sua trajetória? Quem é a Mara Mourão? Vitor, desde que eu escolhi fazer cinema, eu acho que eu escolhi porque eu tenho uma certa inquietação. Eu acho que desde muito jovem eu quero apontar problemas sociais, eu quero discutir, eu quero tentar melhorar, né, as coisas. Então eu comecei dirigindo comédias, né? Na verdade, eu comecei fazendo comerciais, eu fazia publicidade, fiz mais de 200 filmes comerciais, e isso foi uma ótima escola, né? Porque você, quando faz um filme publicitário, você tem que fazer, sei lá, no mês, 10 filmes com 10 cenários, 10 fotografias, e aí você aprende muito, né? E tem um apuro técnico. E aí eu comecei a fazer longas metragens. E os meus 2 primeiros filmes foram comédias. O primeiro, eu diria que tem uma crítica social ao, vamos dizer, a nossa noção flexível de honestidade, né? Então é aquela coisa onde 4 pessoas tentam se dar bem na vida e uma acaba atrapalhando a outra. O nome desse filme é Alô, né? Tinha a Miriam Muniz, a Beth Lago, o Herbert Richards e o Wellington Nogueira. E então, assim, eu acho que eu já, através da comédia, queria fazer uma crítica, e eu acho que a comédia é um ótimo veículo para isso, né? Porque pega o espectador desprevenido, né? E acaba atingindo, apertando um botão que ele nem esperava. Então eu gosto muito, né? Eu gosto muito de usar a comédia para isso. Bom, no meu segundo filme, eu não considero que eu fiz nenhuma crítica, era uma comédia romântica, que é o Avassaladoras, com Giovanna Antonelli, Gianecchini. Foi um filme com uma bilheteria maior, lançado pela Fox e tudo mais. Mas até eu acho que de todo filme alguém tira uma lição, né? Então, mesmo numa comédia romântica, eu tinha gente me procurando, dizendo, pela primeira vez na vida eu consegui conversar com a minha filha adolescente sobre sexo e coisas assim. Então, assim, você sempre está cumprindo uma função social, né? Bom, aí eu fui fazer o meu primeiro documentário sobre o Doutores da Alegria, porque eu sou casada com o Wellington Nogueira, né, fundador do Doutores da Alegria, e ele sempre chegava em casa contando o que acontecia nos hospitais. E chegou um dia que ele contou uma história que eu falei, gente, não dá mais. Isso não pode ficar guardado a 7 chaves. Não é possível que as pessoas tenham que ficar doentes e hospitalizadas para conhecer o trabalho do Doutores da Alegria. E aí eu falei, não, a gente tem que fazer um filme. Eu vou fazer um filme, não interessa. E saí atrás, captei os recursos sozinha, e consegui, né, fazer o filme. E aí, este filme, que eu tinha muito medo, porque, né, o Doutores da Alegria é uma organização mega respeitada, e você não quer mexer em time que está ganhando, né? Você só quer contribuir, nunca atrapalhar. E graças a Deus, o filme não atrapalhou em nada, pelo contrário, ele é muito usado, tanto para captação da organização, como para treinamento de novos artistas. Ele é muito, muito utilizado, né? E ele mostrou para a sociedade o que era, de fato, Doutores da Alegria, esse trabalho, né? Que muita gente tinha uma ideia errada a respeito. Então, para mim, eu fui descobrir que cinema era uma ferramenta incrível de impacto social com o Doutores da Alegria. Na pré-estreia do filme, uma mulher se levantou da plateia no final do filme, veio até mim e disse, Mara, o teu filme mudou o meu RG. Aquilo eu nunca vou esquecer, porque o teu filme mudou meu RG muito forte, né? Em seguida veio uma jovem com lágrima nos olhos dizer que ela estava em dúvida de que carreira seguir, e assistindo o filme ela tinha decidido seguir o coração dela.
e não as pressões familiares, etc. e tal. E aí eu fui vendo, através de realmente milhares de depoimentos, e os depoimentos mais assim peculiares, né, que a gente recebia, qual é o impacto que um filme pode ter, né? E realmente o Doutores da Alegria foi, acho que, o primeiro filme sobre uma organização social a cruzar a ponte para os grandes cinemas de shopping center, né? Porque antes esses filmes nem existiam, esses filmes sobre organizações sociais, e os documentários em geral ficavam restritos ao circuito de cinema de arte. É difícil, né? O documentário ele geralmente faz uma bilheteria menor. Mas com Doutores da Alegria, talvez pelo tema e pela respeitabilidade que a ONG, né, tem, o filme teve uma bilheteria boa para um documentário e foi exibido em salas de cinema comerciais, né? E eu acho que ele foi tão visto e muito desses filmes de impacto social, eu brinco que eles comem pela beirada, eles vão comendo pela beirada porque eles vão sendo exibidos em escolas, universidades, conferências, e você nem contabiliza isso como box office, né, como bilheteria, mas o filme vai sendo exibido, as pessoas vão mostrando, de alguma forma elas vão conseguindo exibir esses filmes em outros canais. E aí eu brinco, essa bola de neve incontrolável, como você ter um filho que sai viajando, mochilando pelo mundo e você não sabe. Assim, o filho mochilando pelo mundo sem celular. É mais ou menos isso, um filme de impacto social. E aí eu então senti na pele o que era essa ferramenta maravilhosa que é o cinema para causar transformações sociais. E aí eu resolvi que eu precisava ampliar isso e decidi fazer o Quem Se Importa. Porque enquanto o Doutores da Alegria retratava uma organização, o Quem Se Importa retratava vários empreendedores sociais ao redor do mundo. E por que eu pensei nele dessa forma? Eu pensei, eu quero escolher empreendedores do mundo todo e de diversas áreas para justamente mostrar para as pessoas que não importa da onde elas vêm e o que elas fazem, elas podem se comportar como um empreendedor social. E foi daí que nasceu o Quem Se Importa, desse desejo de ampliar a missão de usar o cinema como ferramenta de transformação social. É legal escutar isso de você, porque realmente, né, Doutores da Alegria, ele vem num momento, né, 2004, 2003, por aí, né? 2005 foi lançada a versão longa-metragem. 2005. Então, a versão 2004 foi lançada a versão TV na Discovery. tá. Então, era um momento onde o documentário ele ficava restrito ou às exposições, né, aos eventos de arte, ou a canais muito específicos, como o Discovery, que você comentou, né? E ele fura essa bolha, né? Ele vai para o cinema do shopping para mostrar pela primeira vez o que naquela época nem com o termo, né, empreendedor social, mas o que é aquilo que é uma ONG que furou a bolha também do que era uma ONG, né? Isso que é muito legal. E acho que vale ressaltar, você não comentou isso, mas eu quero dizer, porque você falou a respeito do cinema como uma ferramenta de promoção, né, de disseminação do impacto social. Doutores da Alegria tomou um tamanho tão grande que ele é considerado pela Unesco, né, um veículo de promoção da cultura da paz. Então, assim... Não, o filme, na verdade, o filme ganhou um selo por ser considerado um filme que promove uma cultura de paz. O Doutores da Alegria tem vários prêmios internacionais, inclusive, mas o filme é que ganhou esse selo da Unesco por promover uma cultura de paz. Sim, não, eu digo filme. E aí você vê o filme ganhando esse selo, é que realmente ele estourou a bolha do que é um filme de entretenimento apenas e passa a ser algo muito maior, né? Você já falou do Quem Se Importa. A gente já tem aí mais de 10 anos do filme, mas ele segue sendo uma mega referência para quem quer entender
o que é o empreendedorismo social. Eu gosto do filme porque ele é muito didático. Então, para quem está entrando nesse campo, ele é muito. Olha, a Mara pega e fala assim: vem aqui que eu vou te explicar o que, que é, né? É muito. O roteiro é muito feliz nele, né? E você, foi o que você falou, você conta a história de empreendedores brasileiros, internacionais. E quando eu buscava entender um pouquinho mais da produção, eu vi que vocês passaram por 7 países durante 40 dias. Entrevistaram pessoas que são as referências desse setor, né? Queria que você falasse um pouquinho como que foi a produção desse filme, né? E como foi quando você viu ele pronto? Porque foi o que você falou, Doutores da Alegria, talvez quando você viu ele pronto, você não imaginava o tamanho que ele ia tomar. O que se importa? Quando você viu ele pronto, você já imaginava isso, talvez? Olha, eu imaginava de uma certa forma, assim, porque o Doutores da Alegria realmente causou um impacto muito grande. Quando você fala que um filme pode divulgar o impacto social, eu acredito que ele divulga as ações sociais e o impacto social, mas ele causa ele próprio o impacto social. Existem filmes que mudam leis em países. Existem filmes que mudam políticas públicas. A partir do filme é que há uma discussão que muda uma política pública. Isso já aconteceu com filmes brasileiros e com filmes internacionais, né? Então, o filme de impacto social é um nicho que hoje em dia ele é reconhecido. Inclusive, quando eu comecei a fazer esses filmes, ninguém falava de filme de impacto social, nem eu mesma sabia que existia esse termo, e hoje em dia você procura até um produtor para fazer a produção do impacto social do teu filme. Isso já existe, entendeu? Então, eu te digo o seguinte, eu fiz o Doutores da Alegria para retratar um olhar sobre o mundo visto através desse nariz vermelho, que é a menor máscara do mundo. Mas quando eu fiz o Quem Se Importa, e nesses 10 anos você mencionou que ainda é importante, quando fiz, eu realmente, ninguém sabia, ninguém utilizava esse termo empreendedor social. Eu sei disso porque eu ia bater na porta de possíveis patrocinadores. E quando eu dizia, eu quero fazer um longa-metragem sobre empreendedores sociais ao redor do mundo, vinha um grande ponto de interrogação na cara da pessoa, de todos os meus, né, possíveis patrocinadores. As pessoas realmente não entendiam, e elas falavam, o que é isso? Né? E eu precisava explicar, né, tudo que o que significa, né, o empreendedorismo social no mundo. E por que eu fiz um filme didático? Porque era realmente uma masterclass. Porque não havia referência. Inclusive, eu coloquei os entrevistados olhando para a câmera, ao invés de estar olhando para mim, entrevistadora, para que passasse essa astral de aula. Porque é uma masterclass, é um beabá do que é ser um empreendedor social. Né? Então, o que eu quero com isso é mostrar que não importa se a pessoa trabalha com economia, saúde, direitos humanos, educação ou meio ambiente, e também não importa se ela trabalha do setor social, do setor público ou do privado, ela pode agir como um empreendedor social. Por isso, eu escolhi pessoas de diversas áreas em diversos países. Agora, eu quis escolher pessoas que já tivessem um impacto social comprovado, justamente para mostrar que é possível, né? Nesse filme Quem Se Importa, eu não coloquei os caras que estavam iniciando, sei lá se vai dar certo ou não, né? Porque é uma batalha. Eu coloquei Mohamed Yunus, eu coloquei Bill Drayton, que é o cara que cunhou o termo empreendedor social. Eu coloquei Mary Gordon, entendeu? Eu coloquei, e no Brasil, Eugênio Scanavino, Rodrigo Baggio, Wellington Nogueira, Vera Cordeiro. Eu coloquei só gente grande, né? Então, eu acho que foi de propósito. Realmente, eu pensei em como dar uma aula clássica
sobre empreendedorismo social para que inspirasse pessoas e para que as pessoas acabassem o filme e se perguntassem, bom, e agora? Por onde eu começo? Essa era a ideia, né? Tá bom, o bichinho aqui me picou, estou inspirada, e agora? Por onde eu começo? E eu acho que é muito feliz da sua parte ter feito isso, porque quando a gente olha o filme como espectador, né, a gente olha e fala assim, tá, eu entendi que aquela pessoa que tá ali, ela também não sabia para onde que ela ia, ela não sabia o que ela estava fazendo, ela foi porque assim, a gente pega, claro, você citou o Yunus aqui, ele já tinha uma experiência e tudo mais, mas tem gente ali que fala, ó, eu sei lá, eu saí do nada, eu não sabia o que fazer e eu fui e criei isso, né? Até mesmo o próprio Wellington, ele fala uma coisa interessante, como surgiu, né, a iniciativa do Doutores da Alegria, e é muito interessante a gente ver que o empreendedor social, ele, até mesmo hoje, ainda navega nesse universo de tipo, eu não sei como que eu assino, eu não sei o que eu sou. Eu não sei se eu sou um advogado, se eu sou um engenheiro, se eu sou um cineasta, se eu sou um designer. Mas eu sou um empreendedor social. Eu acho que isso, do começo do filme, marca muito, né? Essa pergunta que você fez, como que eles assinam, né, no hotel. Isso é muito legal. É por isso, porque eu sentia mesmo, eu sentia que as pessoas tinham um certo receio, às vezes, de se colocar como empreendedor social, porque ninguém sabia o que era, né? E aí tem um deles que fala, né? O Joaquim Legui, ele fala, e hoje, com muito orgulho, eu escrevo empreendedor social. É verdade. E vou contar uma história também que é importante, né? O Bill Drayton, quando ele criou a Choca, Uhum. né? Que foi a primeira organização a selecionar empreendedores sociais ao redor do mundo, e foi ele que cunhou esse termo, né? Empreendedor social. Ele começou porque ele percebia, ele viajava muito para a Índia, ele percebia que tinha muitas pessoas com ideias brilhantes, de baixo custo e alto impacto. E ele falou, bom, se eu quero ajudar o mundo, como é que eu apoio essas pessoas? Porque a verdade é que muita gente, amigos, até familiares dessas pessoas, não entendiam o que elas queriam fazer. Então, vem esse apoio no início da implantação daquele projeto, né, que é muito importante, né, esse reconhecimento. E o próprio Wellington passou por isso, porque ele era ator, virou ongueiro, e aí ele falou, gente, mas o que eu me tornei? E aí veio o Bill Drayton e falou, you are a social entrepreneur. E eu me lembro o dia que o Wellington voltou para casa feliz da vida, dizendo que tinha descoberto o que ele era. Isso é engraçado, né? Porque isso é até uma coisa do nosso pessoal, né? De tentar entender quem somos, né? Então isso é muito interessante, pensar como esses empreendedores sociais, quando eles se encontram, né? E hoje ter esse termo, para eles poderem se encontrar nessa, como que eu posso dizer, nessa terminologia, né? Então é muito legal ver isso. Tem uma história, né? Eu mesma, né? Eu sempre me perguntei, eu sou cineasta ou eu sou empreendedora social? E aí eu cheguei à seguinte conclusão: enquanto eu estou fazendo filmes de impacto, eu me considero uma cineasta. Mas quando eu criei o Sementes de Transformação, que foi um programa para ensinar jovens sobre engajamento social, aí eu me considero uma empreendedora social. Então, eu já tive momentos de fazer empreendedorismo social, né? Hoje em dia me considero mais uma cineasta, né, do que uma empreendedora social. Então é uma coisa delicada mesmo, sutil. Pegando esse gancho, eu quero te perguntar, então, na sua visão, o que você define como empreendedor social? Para mim, o nome empreendedor social não é nem o nome que eu mais gosto. Eu gosto do nome change maker ou transformador, porque eu acho que empreendedor social é aquele cara que já criou uma organização, que já impactou
uma quantidade legal de vidas. Já o transformador, o change maker, ele pode ser qualquer um de nós. E esse impacto pode estar acontecendo na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa cidade, até país, e até o mundo. Mas vamos dizer, change maker é mais abrangente, qualquer um pode ser, né? E o empreendedor social, que é usado às vezes de forma fútil, né? Eu acredito que ele seja para quem já criou uma organização de impacto. Agora, qual a definição para mim? Para mim, a definição desse empreendedor social ou até desse transformador é simplesmente o cidadão que decidiu parar de reclamar, arregaçou as mangas e decidiu fazer alguma coisa. É isso, entendeu? Então, aquele cara que viu um buraco na rua e simplesmente reclamou, ele não é um empreendedor social. Quando ele ligou para a prefeitura e foi dizer que tinha um buraco na rua dele, ele passa a ser um cidadão proativo. Agora, quando ele cria uma pintura em volta daquele buraco de rua, chama a imprensa, faz um barulho e faz com que todo o bairro seja asfaltado, ele é um transformador, entendeu? Então, eu acredito que tem esses níveis de profundidade de transformação que uma pessoa pode causar. Muito legal ouvir isso, e é verdade. Acho que você exemplificou de uma forma perfeita esses níveis do transformador ao empreendedor social. Achei super legal. Porque o Bill Drayton, ele fala uma frase no filme que eu acho genial e passa um pouco batido, que ele fala que a culminação da democracia só acontecerá não quando as pessoas puderem votar e falar o que querem, mas quando todos forem cidadãos proativos. É daí que a democracia realmente rola e se aprofunda e acontece de verdade. Em determinado momento ali, o filme ele traz um pouquinho, bem discretamente, essa discussão, né? O cidadão, ele não ficar esperando só o governo. Não adianta a gente ficar só esperando o governo, né? A democracia ela é feita de todos esses players, todos esses envolvidos, né? Para ela poder existir e funcionar, né? Inclusive, Vitor, você está certíssimo, porque eu acho que cada setor tem um papel até diferente nessa construção. Então, o setor privado, ele pode fomentar e apoiar financeiramente o setor social. O setor social tem mais margem para experimentação, porque ele é um setor que pode errar e acertar até descobrir a fórmula correta. E o setor público não tem esse direito da experimentação, né? Porque, vamos dizer, um político que erra e acerta, ele não é reeleito. Em breve, eu quero já falar um pouquinho de futuro. Você vai lançar uma nova produção titulada Muito Além do Lucro. O que a gente pode esperar desse novo filme? Porque foi o que eu falei. Já se passaram 10 anos de um filme que segue sendo referência, e agora eu imagino que a Mara é uma Mara totalmente diferente de quando produziu o Quem Se Importa, né? Com uma bagagem muito maior, né? O que a gente pode esperar do filme e sobre o que ele fala? Então, eu cheguei à ideia de fazer o novo filme chamado Muito Além do Lucro, pensando no grande papel do setor privado nas transformações sociais, né? E eu vejo que existem 6 formas de atuar socialmente, que é o voluntariado, o ativismo, a filantropia, o empreendedorismo social, os negócios sociais e o intraempreendedorismo social, que é justamente aquelas pessoas que causam transformações grandes de dentro de empresas. E algumas empresas são maiores do que países. Então, quando você consegue lançar um programa de transformação social de dentro de uma multinacional dessas, o estrago no bom sentido é muito grande, né? Então,
eu fiquei, né, pensando nisso e pensando também que o capitalismo, da forma como ele está posto hoje em dia, ele não serve mais. Ele tem falhas sistêmicas muito grandes e o capitalismo ortodoxo tem que ser revisto, óbvio, já está sendo revisto, né? Então, eu não entendia tanto assim, né, sobre capitalismo, sobre economia, mas eu fui atrás de quem entende, né? E eu fui buscar pessoas tanto do sistema B, quanto do capitalismo consciente, quanto de impact investment, tanto quanto de empresários que estão alinhados com essa ideia de um capitalismo mais sustentável, regenerativo, equânime, né? Para poder falar disso, né? E também eu coloquei pessoas que falam de inclusão, porque um capitalismo mais consciente, ele precisa lidar com a inclusão, não só de gênero, de uma inclusão etária, racial, todos os tipos de inclusão, né? Ou seja, a diversidade, na verdade, traz uma grande riqueza para o capitalismo. Então, a gente fala também de bancos éticos, né? Porque é um grande ponto nevrálgico do capitalismo é o sistema bancário, né? Sistema financeiro como um todo. Então, eu acho que, falando disso, eu gostaria de inspirar vários segmentos da sociedade, começando por jovens estudantes das escolas de economia, que eu vejo que não estão estudando a fundo formas de saída para o capitalismo, né? Eles entram na faculdade, eles querem ficar ricos antes dos 40 no mercado financeiro e eles conseguem entender o que é ESG, mas não passa muito disso. E eu queria inspirar também as pessoas que estão querendo começar a empreender e as pessoas que já empreendem e que não sabem o que todas essas formas, todas essas novas economias, né? A economia circular, a economia regenerativa, toda essa noção de sustentabilidade, de métricas dessa sustentabilidade. Então, tudo isso é para inspirar as pessoas que realmente têm um poder muito grande, que é o poder de quem tem a economia nas mãos, né, de causar alguma transformação. A gente pode esperar mais um masterclass? Olha, eu acho que vai ser um masterclass em algum sentido, sim, porque eu acho que as pessoas estão muito cruas, né? Eu mesma era muito crua, né? Quando você pensa no Adam Smith e os pensadores, os primeiros pensadores, né, de economia, o Friedman, ainda vinha aquela noção do capitalismo ortodoxo que diz que a missão de uma empresa é ter lucros e gerar empregos. Ponto final. E aí, quando eu ouvi falar desse conceito da externalidade, que é um nome tão bonitinho para uma coisa tão horrorosa, eu fiquei muito chocada, né? Aliás, é bom quando você faz um filme e você tem um olhar fresco, porque você não entende nada sobre o assunto, e vem aquelas perguntas como se fosse uma criança perguntando, né? De quem olha para aquilo pela primeira vez. Quando eu ouvi esse nome externalidades, eu entrei em choque. Falei assim, como assim? Quer dizer que você joga o lixo por cima do muro na casa do teu vizinho, você não paga a conta daquele lixo sendo retirado e você chama isso de externalidade? É mais ou menos isso. E o que está acontecendo hoje em dia com o capitalismo? É como se fosse uma partida de futebol onde ninguém respeita as regras. E tudo bem. O cara chuta com a mão, o cara passa a rasteira e tudo bem, o jogo de futebol continua. Mas se o jogo de futebol tivesse sendo jogado dentro das regras, já seria muito melhor. Só que, além de respeitar as regras, a gente tem que inovar com outras regras, né? Hoje em dia, não dá mais só para mitigar o impacto ambiental e social negativo, né? Você tem que correr atrás de regenerar o estrago causado. Então, as empresas começaram... Eu acho que as empresas primeiro começaram com o Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Nesse departamento, que tem até o Wellington, no Quem Se Importa, ele fala, mas
É um absurdo falar de departamento de responsabilidade, é que nem se falasse de departamento de honestidade. É um paradoxo, né? É óbvio, toda empresa no seu contrato social se diz responsável socialmente, né? Então, para que ter um departamento disso? Mas, enfim, as empresas começaram com o departamento de responsabilidade social corporativa, que nada mais era do que cuidar do entorno. Ah, vamos aqui apoiar essa escola da vizinhança, vamos cuidar aqui das ruas, vamos fazer um trabalho aqui por perto. Mas isso foi evoluindo, porque a consciência humana vai evoluindo. E aí eu acho importante dizer que o capitalismo é só o reflexo da nossa consciência. E que enquanto a nossa consciência vai evoluindo, o capitalismo vai ter que evoluir junto com ela. Né? Então, antigamente, a gente achava que tudo bem trabalho escravo, tudo bem trabalho infantil, tudo bem destruir uma mata, uma floresta inteira para encontrar madeira para fabricação de móveis. Isso tudo bem nos anos 50. Ninguém falava que isso estava errado, né? E agora a ONU fala dos direitos essenciais humanos, que também não se falava. A ONU fala de sustentabilidade, das ODSs e de todos os objetivos, né, do milênio, que ainda vão demorar muito tempo para serem cumpridos se a gente continuar nesse ritmo. E a gente tem que perceber isso, a gente tem que perceber que a nossa consciência evoluiu. Hoje não se tolera mais coisas que se toleravam antigamente. Então a gente não pode mais tolerar um capitalismo predatório. A gente não pode mais tolerar que um capitalismo promova a destruição ambiental e social, que o capitalismo não beneficie todos os stakeholders relacionados ao ecossistema de uma empresa. Então, isso tudo está evoluindo, mas pouca gente sabe, porque é uma sopa de letrinhas. Isso confunde, né? Responsabilidade social, ESG, capitalismo consciente, sistema B, impact investment, blended finance e tantas outras coisas que vão se tornando termos que acaba confundindo o público. Eu gosto de ser didática, eu gosto de falar para a gente comum, eu gosto que uma pessoa assista o documentário e saia pelo menos entendendo que tem alguma coisa muito errada. E depois a gente vai conversar. Se a pessoa quiser, ela entra na internet e pesquisa mais, entendeu? Mas o importante é dar esse choque inicial, é mostrar para a pessoa que a gente tem que rever os nossos sistemas, a gente não pode mais colocar o nosso dinheiro e não se importar aonde nosso dinheiro está indo. Então eu juntei um dinheirinho, eu coloco num investimento do meu banco, o meu banco tradicional, eu não sei para onde está indo meu dinheiro. E se meu dinheiro estiver financiando indústria de armas ou de drogas ou alguma empresa que esteja causando uma poluição astronômica? Eu não sei, porque meu dinheiro está ali num fundo, eu não tenho realmente relação com o que meu dinheiro está alimentando. Então é muito importante que as pessoas comecem a pensar nisso. Para onde meu dinheiro está indo? O que eu estou fomentando com os meus investimentos? E daí surgem esses bancos éticos, né? Que eu acho que é o futuro, que todo banco seja ético. Né? Esse tem que ser o futuro. É um desafio que passa muito por esse capitalismo 2.0, por essa mudança de pensamento, e eu acho legal a gente ter essa discussão agora, né? Antes tarde do que nunca, né? Que eu acho que é esse o momento, né? Quando você fala de impacto ambiental e social, né? Que a gente já não tem mais que mitigar. A gente já passou do momento de mitigar, a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Mas eu acho legal quando a gente discute o capitalismo, da forma que a gente vive, que é uma coisa que você já trouxe no Quem Se Importa. Quando, não vou lembrar agora quem que fala, mas cita o Butão, né? Que era um país super feliz, mas quando cai nas métricas de mensuração de sucesso de um país, que é o PIB, né? Ele tá lá embaixo. Vi um colega economista comentando que quanto maior o seu PIB, maior
é a pobreza do país. Então, assim, não necessariamente que os Estados Unidos tenham o maior PIB, mas que ele não tenha uma pobreza tão enraizada ali naquela cultura deles. Recentemente a gente viu um caso de empresas, e aí eu entrando um pouco no que você está falando de ter responsabilidade como consumidor, mas também ter responsabilidade como empresa. Entender quem é teu fornecedor, por exemplo. Nos Estados Unidos saiu uma lista de empresas que defendem muito diversidade, causas ambientais e estão usando trabalho infantil. Mas é o meu fornecedor que está usando. Não, é você. Você está utilizando isso. Então, assim, essa lista eu acho que a gente está num momento também, não dá para discutir muito, porque o nosso podcast vai sair mais para frente e essa lista ainda é meio recente. Mas eu quero ver como vai se desdobrar esses casos, porque a discussão nós temos imigrantes mexicanos que vão para os Estados Unidos, não só mexicanos, mas tudo ali, da América Latina no geral, né? Vai para os Estados Unidos, muitas delas são crianças que estão sendo aliciadas para trabalhar em fábricas e a gente só discute as fábricas com trabalho escravo na China, quando os Estados Unidos está fazendo isso, mas não é uma coisa tão exposta. Então eu acho que acho que vem um momento interessante a gente discutir o que é o capitalismo, como que a gente está vivendo. Eu confesso que eu estou ansioso para ver esse filme. A gente já tem previsão de lançamento? Ainda não, porque eu ainda estou captando recursos para pós-produção, ainda faltam algumas entrevistas e falta toda a pós-produção do filme. Então, eu ainda estou no final dessa captação de recursos, então eu não posso prometer. Eu gostaria que o filme estivesse pronto até o final do ano, mas eu não vou prometer, porque depende muito desse apoio, né? Se alguém aqui estiver escutando, que tenha empresas que tenham ICMS para pagar, o projeto está escrito no PROAC, ICMS, em busca de captação. E é isso, né? É legal que empresas que estejam alinhadas com esse novo pensamento apoiem projetos assim. Mara, eu quero te perguntar um questionamento que vem no início do Quem Se Importa, mas eu acho que vale trazer como uma última pergunta, que a gente está seguindo para o nosso finzinho da conversa. E eu queria ouvir de você. A gente ainda é capaz de se importar? Eu acho que sim, porque, como eu disse, eu acho que tudo passa pela nossa consciência, né? O próprio James Marins, ele escreveu um livro, A Era do Impacto, ele fala de 3 movimentos massivos de transformação, que é o movimento de transformação da liberdade, movimento de transformação da economia e o da consciência, né? E ele fala, e eu concordo plenamente, que o mais importante é o da consciência, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver consciência de que estamos todos juntos e que se a gente prejudicar um grupo, na verdade a gente está se prejudicando, porque a Terra, né, o mundo é um organismo vivo, único, né, e o que acontece aqui na Amazônia vai influenciar a China. Então eu acho que enquanto cada vez mais a gente tem essa consciência, né, demorou muito para o ser humano ter a consciência de que somos todos um, de que está todo mundo nessa mesma astronave flutuando pelo universo, né? E tem aquela história da berne da vaca, né? Aquele verme que vai comendo a vaca, se alimentando, mas não percebe que ele vai matar a vaca no final, né? Então, enquanto a gente não tiver essa consciência plena, a gente vai continuar causando problemas. Mas eu sou muito otimista, eu acredito que a gente tem essa consciência e que os eventos climáticos aceleraram essa consciência, né? A gente sabe hoje em dia que a gente tem que diminuir o aumento, né, do aquecimento global e que se a gente não fizer isso, a gente começa a sofrer graves e graves consequências.
Então, eu acho que esse aumento de consciência, ele acaba influenciando todo o sistema econômico e a gente passa a ter um novo capitalismo, que eu espero que tenha outro nome, porque capitalismo é um nome que centra tudo no capital, e o nome deveria ser humanismo ou qualquer outro nome que não centrasse no capital. Porque, inclusive porque parece que o Karl Marx deu esse nome de forma pejorativa mesmo, né? E a gente sabe também que os outros sistemas econômicos, o comunismo, o socialismo, nem sempre funcionaram, porque também tem um controle do poder na mão do Estado e o capitalismo tem o controle do poder na mão do setor privado. Ambos têm um controle do poder inadequado. Então a gente tem que achar, eu não sei se é uma mistura entre esses dois sistemas ou se é uma coisa totalmente nova, mas a gente tem que dar um passo adiante. A gente tem que curar e sanar as falhas sistêmicas do capitalismo. As maiores falhas são a grande desigualdade social que existe no mundo, né? Parece que 8% das pessoas detêm a mesma riqueza dos outros 92% dos habitantes na Terra. A gente ainda tem milhões e milhões passando fome, embora o capitalismo tenha trazido muita riqueza nesses séculos desde que se iniciou. Então, o capitalismo trouxe muito desenvolvimento, mas ele precisa ser revisto. E o filme fala disso, né? Fala desse novo comportamento dos empresários, dos pensadores, das pessoas que trabalham com investimento de impacto e todas essas pessoas desse ecossistema que estão procurando praticar um capitalismo mais justo, regenerativo e sustentável. Perfeito. Mara, eu queria só complementar uma fala que você levantou agora. A gente precisa entender, quando você fala... as pessoas entenderam que a gente está nessa grande espaçonave, né? E eu gosto de um texto do Carl Sagan que ele fala do pálido ponto azul, que ele fala: todo ser humano que já existiu passou por esse pontinho azul, que era a Terra. Então, o dia que a gente entender que a gente não tem saída daqui, e isso já passou do tempo da gente entender, eu acho que a gente vai correr atrás de resolver as nossas indiferenças, independente de quais sejam elas, mas eu só espero que não seja muito tarde para isso. O Elon Musk acredita que a gente vai sair daqui, mas para que estragar um planetinha tão lindo, né? Olha, a minha pergunta é: quem que vai sair daqui? Porque eu confesso que assim, o Elon Musk, com o dinheiro que ele tem, ele pode sair. Mas eu não sei se todo mundo vai. Esse é o problema. E o nosso planeta é tão bonitinho, né? Vamos se manter aqui, poxa. Apesar de eu ser um grande entusiasta de viagens espaciais, acreditar que a gente em algum momento vai ter que expandir, né? Porque o nosso planeta não suporta mais. Mas a minha pergunta é: quem que vai, né? Porque nunca são os pobres. Não, e também, né, mesmo que se a gente sai desse planetinha com essa mesma cabeça, a gente também vai estragar outros planetas, né? Então a ideia é vamos mudar a cabeça, vamos cuidar da nossa casa, e se a gente encontrar novas casas, vamos manter essas novas casas limpas também. Perfeito. Mara, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem aqui para todos que atuam no campo de impacto social e estão ouvindo aqui a nossa conversa. Essa mensagem é aberta, eu deixo. Eu não vou te dar nenhuma diretriz, eu quero que você deixe uma mensagem, o que você achar melhor. Olha, a minha mensagem é uma frase que tem no filme Quem Se Importa, que é dita pelo Premal Shaw, mas ele está citando alguém. E é assim: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Então é aquela coisa, você pergunta o que te faz brilhar o olho,
o que te faz bem. E vai atrás, une o teu talento com o que você pode fazer pelo mundo. Porque eu tenho certeza de que ninguém brilha os olhos fazendo mal para alguém. Né? Eu acho que só os psicopatas que teriam brilho nos olhos maltratando alguém. Então, pergunte, né, o que te faz se sentir vivo, vai atrás disso, e eu acho que está tudo bem. Mara, queria agradecer pelo bate-papo, foi incrível. Eu, particularmente, estou ansioso para ver o filme, espero que você consiga o mais rápido. Enfim, e muito obrigado pela conversa. Olha, parabéns, Vitor, pelo Inova Social, demais. Eu já ouvi alguns episódios, vou agora tentar ouvir todos que eu puder, e parabéns pela iniciativa. Obrigado, e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!